cadastro. Você sabe o que é o cadastro positivo? É um banco de dados de pessoa física ou jurídica. Ele pode beneficiar o consumidor na hora de conseguir um financiamento ou um empréstimo. Também pode ajudar na redução de juros e melhorar prazos para algum tipo de compra. O assunto ainda gera muita dúvida e por isso este é o tema do programa Em Discussão de hoje. Nosso convidado para falar sobre o assunto é o Superintendente de Serviços ao Consumidor da Boa Vista, SCPC, Pablo Nemirovski. Pablo, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Vamos começar sabendo, então, quem gerencia esse cadastro positivo, como é que ele é formulado, como é que ele é feito? Bom, o cadastro positivo, antes de mais nada, obrigado, né, por convidar a gente aqui. O cadastro positivo ele é gerenciado pelos birôs de crédito, né? São basicamente constituídos de informações de pagamentos das contas que os consumidores fazem. Então, se tem algum tipo de financiamento, seja imobiliário, seja de veículo, algum CDC, que pode ser numa instituição financeira ou pode ser diretamente numa loja, essas informações, no modelo que existe no Brasil hoje, eles não são utilizados para entender o comportamento de pagamento do consumidor. Então, o que o cadastro positivo faz é, dentro do birô de crédito, as informações não apenas negativas, mas como as informações de pagamento, entram dentro dessas informações que permitem fazer uma avaliação melhor do consumidor e do comportamento de crédito dele. A gente pode entender como se fosse uma lista branca, né? Tem uma lista negra, essa seria a lista branca, é Exatamente, isso? é isso mesmo. Hoje a gente avalia um consumidor para dar um crédito ou negar um crédito apenas uma informação se ele tem dívida ou não tem, quanto tempo ele teve essa dívida, o valor dessa dívida. Então, a partir desse momento, é uma lista branca. Em vez de ter um nome sujo, ele pode até ter um nome sujo, mas ele ajuda a limpar o nome do consumidor. Vamos explicar então, a lista negra, quem não paga vai para a lista negra. Exato. A lista branca não é só quem não está devedor, mas também quem tem um histórico de pagamentos bons, é isso? Isso, exatamente. Então, nessa lista do que você chama de lista branca, eu tenho todos os pagamentos. Então, se uma pessoa teve um financiamento em 24 meses e algum desses pagamentos a pessoa deixou de pagar, esse pagamento pode ir para uma lista negra. Se, mesmo que ela vá para uma lista negra, você consegue enxergar todas as outras parcelas que foram pagas em dia. Então, aquela informação negativa que ela tem com aquele monte de informação positiva, a informação positiva reduz o peso de um dado negativo do consumidor. Ou seja, ele ficou inadimplente, pode ter ficado inadimplente naquele momento, porque teve uma situação, ou ele esqueceu uma conta, ou efetivamente ele ficou sem pagar. Mas se as outras ele pagou, então eu não vou simplesmente negar o crédito, porque eu sei que o comportamento desse consumidor é um comportamento de pagamento, não de dívida. Então, eu mudo completamente o olhar de análise de crédito, ou seja, começa a ser muito mais justo para o consumidor. Eu vou fazer uma pergunta comportamental, não técnica, mas hoje em dia no Brasil tem condição de ter uma grande lista branca, né? Porque em algum momento alguém já deixou de pagar alguma coisa, principalmente em tempos de desemprego e crise como nós vivemos, né? Exato. Na verdade, sim, é possível. Hoje no Brasil, a situação atual do Brasil é de aproximadamente 60 milhões de pessoas que estão com seu nome negativado. Uma boa parte desses consumidores, por estarem na lista de pessoas que estão com alguma dívida, alguma inadimplência, elas deixam de ter crédito. Só que elas pagam todos os meses a sua conta de telefone, a sua conta de água, a sua conta de luz, o seu financiamento imobiliário, o seu empréstimo para o carro, mas pontualmente pode ter tido algum problema. Se as outras coisas essa pessoa efetivamente não deixou de pagar, aquela negativação, ela pode mostrar que essa pessoa teve um problema, mas não vai simplesmente negar o crédito. Você consegue olhar para isso e falar assim, bom, essa pessoa está com o nome negativado, eventualmente, ou teve um atraso de pagamento de uma parcela, mas quando você olha o ambiente total daquilo que ela pagou, você fala, não, faz sentido emprestar para essa pessoa, foi um problema pontual, então ela continua tendo crédito no mercado. Você continua ajudando a economia a girar, ao invés de, bom, a pessoa tem o nome na lista do SCPC, então não dou crédito para ela. Não, ela pode ter o nome na lista do SCPC, mas ela continua pagando outras contas. Pode ter sido um problema pontual, continue emprestando dinheiro. Vamos falar um pouquinho sobre os benefícios para o consumidor? Claro. Quais são os principais pontos? No que ele ganha principalmente com esse cadastro positivo? A primeira coisa é ela ter uma avaliação justa do risco que ela vai dar a esse credor. Porque basicamente o que o credor faz ele faz uma análise do comportamento de pagamento de um consumidor para dar ou não crédito. Ela faz essa instituição financeira ou o credor, um varejo, por exemplo, eles fazem essa avaliação para dizer assim, bom, essa pessoa tem um risco alto, porque ela tem uma dívida. Então, para mim, ela é um risco alto, não vou dar crédito.
Então, a partir desse momento, esse consumidor não tem crédito nessa loja ou nessa instituição financeira, como em muitos outros credores. A partir do momento que eu tenho essas outras informações, quando o consumidor for ser analisado, ele vai ter muito mais informação de pagamento. Ou seja, o benefício é diretamente para o consumidor. Um dos números levantados pela Associação Nacional de Birôs de Crédito foi que, a partir do momento em que que o cadastro positivo for instituído efetivamente no Brasil, porque ele já existe desde a lei de 2011, 2012, mas como tem um processo burocrático muito grande para conseguir uma autorização, apenas 6 milhões de pessoas estão dentro desse cadastro positivo. Se a gente coloca a população toda ali dentro, hoje, economicamente ativos, são mais ou menos 120 milhões de brasileiros, mais 20 milhões de empresas, né, de CNPJs. Então, quando você olha para esse montante todo, você diz que de pessoas físicas, aproximadamente 22 milhões de pessoas não têm acesso a crédito e começariam a ter. Por quê? Porque como elas não têm score, elas já ficaram negativadas alguma vez, ou às vezes elas ficam negativadas, elas simplesmente não têm crédito. Mas elas pagam, como eu falei, toda vez elas pagam a conta de luz, a conta de água, a conta de telefone, eventualmente algum financiamento ou CDC que tenha com varejo, mas ela deixa de ter crédito porque ela em algum momento esteve negativada. A partir do cadastro positivo, essa pessoa volta a ter acesso a crédito, ou seja, o maior benefício é, em primeiro lugar, ele ter acesso a crédito, um crédito mais justo, permite com que, no momento em que o credor faz uma análise do risco que ele representa de emprestar dinheiro, ele vai fazer essa análise de risco e vai ser muito mais justo. Ou seja, o credor vai poder olhar para aquela pessoa e falar, ela tem um bom comportamento de pagamento, eu não vou cobrar os mesmos juros que eu cobro para todo mundo, porque aqui dentro eu coloco os negativados, ou quem deixa de pagar. Eu vou pegar essa pessoa e falar, essa pessoa é uma boa pagadora, vou dar taxa de juros menores, vou emprestar um volume de dinheiro maior, vou alongar o prazo dessa pessoa para pagamento. Você tem vários benefícios com relação ao acesso ao crédito, mas principalmente você tem uma análise justa. Você dá o sapato conforme o tamanho do pé, né? Exatamente. Você faz uma brincadeira, claro, mas é assim, você analisa cada caso, né? Caso a caso, na verdade. Exato. Existe alguma desvantagem para o consumidor? Na verdade, não existe uma desvantagem para o consumidor, até porque essas informações dentro dos birôs de crédito, elas são informações, isso é uma preocupação que existe com as instituições que defendem os consumidores e que é uma preocupação real de que os dados financeiros dessas pessoas vão ser passados para os birôs e eles podem vazar. Na verdade, assim, o ambiente que existe dentro da Boa Vista e dentro dos birôs são ambientes que são não apenas controlados com relação à segurança de informação, como eles são auditados. Eles são auditados pelo governo, são auditados por auditorias independentes para garantir que a informação está lá, ela está segura e ela vai ser só utilizada para poder conceder um crédito mais justo para o consumidor. Maravilha. Nossa repórter Priscila Silvério, ela foi às ruas para ver se as pessoas sabem o que é o cadastro e se as pessoas têm também dúvidas. Vamos dar uma olhadinha? A senhora já ouviu falar do cadastro positivo? Não. É um cadastro para os bons pagadores. Quem paga tudo direitinho, está com o nome lá e às vezes até numa negociação consegue que os juros fiquem mais baixo do que para uma outra pessoa que tem um nome, já teve nome sujo. O que a senhora acha disso? Eu acho interessante, né? Você sempre podendo ter uma redução de todas as contas que você paga, porque elas já são efetivas. Todo mês tem aquelas contas permanentes. Então, se você tiver algum desconto, melhor, né? Acho bacana, não sabia sobre isso. Qual seria, por exemplo, a porcentagem de diminuição desses juros? E se isso é somado de acordo com o quanto eu sou boa pagadora, no caso? Tive problema com pagamento devido a um passado, que os maridos atrapalhado e tudo. Se hoje o meu nome pode entrar nos bons pagadores. Pago minhas contas em dia, mas de vez em quando esqueço em pagar, né? Mas aí acabo correndo atrás e pago um pouco de juros. Isso vai interferir na minha entrada no cadastro positivo? Não, é isso que eu queria saber. Pablo, parece que temos bons pagadores, na verdade, aí, né? O primeiro caso, a menina pergunta de juros e é aquela coisa do caso a caso, é isso, né? Isso, exatamente, você tem razão. Então, não dá para a gente dizer qual é o percentual de redução que ela vai ter de juros, mas no momento em que o credor vai fazer uma análise, se ela entende que o comportamento dessa pessoa é muito bom, ou seja, ela nunca atrasa, ela vai efetivamente ter juros menores. O credor ele vai ter mais segurança para dar um juro menor. Se ela teve algum tipo de percalço no meio do caminho, pode ser que dê um juro intermediário. Hoje, a análise que é feita sem informação positiva
qual é a chance que eu tenho de inadimplência dessas pessoas todas, e aí o bom pagador paga os juros pelo mau pagador. Desse jeito a gente consegue equalizar um pouco melhor. A segunda pergunta veio de uma moça que está preocupada com o passado, né? O passado do ex-marido, ali juntos, acho que eles tiveram alguma dívida, algum problema. Ela pode entrar nessa lista? Como é que fica a situação dela? Entra, mas entra de uma forma diferente? Uma das coisas que acontece é a informação positiva reduz a importância da informação negativa, do problema que ela teve. Então hoje, provavelmente, se ela não está no cadastro positivo, quando alguém vai olhar e vai emprestar dinheiro para ela, vai falar, opa, essa pessoa teve uma dívida. Uma coisa importante para colocar é que a gente sempre avalia informações de até 5 anos. Mais do que isso, não pode, por lei, a gente não pode. Se ela se separou há mais de 5 anos, está tranquila, Essa então. informação não vai aparecer no momento que forem consultar o nome dela. Realmente não vai aparecer. Mas se essa dívida que ela tem é um prazo menor do que 5 anos, hoje ela pode ter uma negativa de crédito. A partir do momento que ela entra no cadastro positivo, vão falar, tem uma negativa de crédito, que foi um problema do passado, mas ela continua pagando suas contas. Então, respondendo a pergunta dela não tem impedimento nenhum, todo mundo pode entrar no cadastro positivo, não tem impedimento. E como eu falei, a informação positiva sempre reduz a importância da negativa. Então, ele só vai trazer benefício para todo mundo. E a última pergunta do senhor, pelo visto, ele é um bom pagador, né? Mas de vez em quando ele atrasa um pouquinho, vai lá, paga um jurinho, né? Como é que é no caso dele, assim? Então, na verdade, é bastante semelhante ao da outra pessoa. Então, se ele teve uma dívida, esqueceu de pagar e pagou depois com alguns dias de atraso, ou chegou a ficar negativado e depois pagou, de novo, as informações positivas tendem a reduzir a importância dessa informação negativa. E tem um ponto que é bastante importante, que é como a pessoa entrou no cadastro positivo, ela pode fazer uma autoconsulta. Então, ela pode, por exemplo, no site da Boa Vista, que é o consumidorpositivo.com.br, ele pode entrar gratuitamente, se cadastrar. Se ele está dentro do cadastro positivo, ele vai ter informação dele. Então, se ele entrar todas as semanas no cadastro positivo, ele vai ver qual é a conta que ele deixou de pagar, qual que é a conta que ele tem para pagar no mês que vem. Então, ajuda, inclusive, a que as pessoas consigam fazer melhor seu planejamento financeiro. Como é que as pessoas fazem esse cadastro? Vamos explicar um pouquinho sobre esse passo a passo, como é que elas podem ter esse controle? Elas entram no site consumidorpositivo.com.br, que é um site da Boa Vista. Elas vão entrar, fazer um cadastro simples, é gratuito, o serviço é completamente gratuito. Ela vai entrar, fazer algumas confirmações de informações para termos certeza de que aquela pessoa que está se identificando é ela mesma, e aí ela consegue fazer o que a gente chama de autoconsulta. Então ela vai ver todas as suas informações positivas. Então o que ela deixou de pagar, o que ela pagou, quais são as dívidas que ela tem e tem pago, a pontualidade de pagamento, enfim, todas as informações ficam disponíveis para ela. Ela só tem as informações, ela não consegue gerenciar. Não, ela não consegue gerenciar, ela só ela não enxerga consegue melhorar o ranking dela, alguma coisa assim. Isso só pagando conta em dia mesmo. Exato, mas o importante é ela ter informação. A partir da informação ela consegue tomar justamente essa decisão de olhar e falar, opa, tem alguma coisa aqui negativa, eu esqueci alguma coisa assim. A pessoa vai lá, paga a sua dívida e vai fazer com que ela continue com um nome bom no mercado. Ô Pablo, a gente percebe que tem muitas pessoas com problema de informação, né? Acontece alguma coisa, recebe um e-mail, nossa, mas como é que tem meu e-mail, como é que tem meu telefone? Como é que esse cruzamento de informações, né? Como é que tem todas essas informações? As pessoas que informam ou não e tem algum risco? Você falou um pouquinho já no começo, mas eu queria que a gente aprofundasse um pouco mais. Bom, as informações do cadastro positivo, elas têm um controle, uma segurança de informação tão grande que elas são separadas das informações negativas, por exemplo. Então, a gente tem um banco de dados de informações negativas, de negativação, e tem um banco de dados separado de informações positivas. Essas informações positivas desses pagamentos dos consumidores, elas só podem ser utilizadas por credores. Ou seja, se eu tenho uma loja, eu quero fazer uma propaganda, uma venda. Se eu com a minha loja não vou oferecer crédito, eu não posso usar informação positiva para isso. Quem pode usar informação positiva é quem efetivamente vai fazer uma análise de risco de crédito com esse consumidor. Então as informações elas são muito controladas. Inclusive, com o cadastro positivo, as informações que são fornecidas pelo que a gente chama de fontes de dados, que são efetivamente os credores, a gente não tem informações cadastrais dessas pessoas. O que acaba acontecendo é que hoje, no mundo bastante digital, isso aumenta. Então, as pessoas, por exemplo, quando entram em algum aplicativo, entram em mídias sociais, elas não percebem, mas elas vão lá e elas estão aprovando ou permitindo, autorizando para que empresas utilizem esses endereços para fazer esses contatos de marketing.
Então, o que acaba acontecendo é que a pessoa não presta atenção nisso. Então, é muito importante ela se informar na hora que ela entra num site, ela ia falar, tudo bem, o que diz aqui no meu termo de uso? Diz que vai usar para fazer marketing services, diz que vai utilizar apenas para informação de crédito, enfim, o consumidor conseguindo enxergar o benefício ou não de autorizar isso, a pessoa vai acabar tendo um controle muito melhor a respeito de quem entra em contato com ela para fazer algum tipo de propaganda. Pablo, no sentido contrário, falando um pouquinho de inadimplência, o cadastro positivo ele tende a reduzir o número de inadimplentes, não? Exato. Porque aí ele dá realmente a manta conforme o frio, então reduz o risco, reduz... tem gente que tem um sonho de ter a casa, o carro, e vai lá e acaba fazendo uma loucura. Então, nesse momento, já dá para essa empresa ter essa avaliação, orientar da melhor forma, fazer da melhor forma, e aí o risco de uma inadimplência diminui. Sim, sem dúvida nenhuma, ele diminui. Então, como eu falei, primeiro porque a própria pessoa, o próprio consumidor tem acesso às suas informações, até porque as informações são de direito dele, né? Então, ele tem acesso às informações e ele consegue se gerenciar melhor e poder planejar melhor os seus sonhos, que isso é extremamente importante. E muitas vezes, por não ter essa facilidade de acesso à informação e não ter esse controle, ele, no momento de querer realizar um sonho, vai lá e fala, puxa vida, esqueci de pagar uma conta de telefone de 3 meses atrás. E aí essa pessoa não consegue cumprir ou, enfim, seguir à frente com o seu sonho em função disso. Além disso, com a informação positiva, o credor faz essa análise de, bom, ele é um bom pagador, então se ele é um bom pagador, eu não preciso dar uns juros, por exemplo, de 15%, eu posso dar de 12%, eu posso dar de 10%, posso dar de 9%, enfim, aí depende, claro, da regra, da política de risco de cada credor. Mas, efetivamente, permite que esse consumidor tenha juros menores para realizar os seus sonhos, né? A gente sempre usa como exemplo um mercado bastante maduro, na verdade 2, que são os Estados Unidos e a Inglaterra, onde, desde o começo da vida financeira das pessoas, elas já começam a receber orientações de entre no cadastro, acompanhe o seu cadastro, saiba se você tem alguma dívida ou não, porque isso vai fazendo parte do dia a dia dessas pessoas, do seu controle financeiro. Então, elas já sabem quando elas vão poder fazer as suas realizações de sonhos, quando elas vão poder, enfim, se elas têm algum problema, como elas vão poder fazer para resolver. Então, são mercados muito mais maduros, que, obviamente, a gente vai demorar alguns anos para chegar lá, mas que, a partir do momento que a gente exibe essa informação e o consumidor tem o empoderamento dela, a partir desse momento ele consegue, enfim, seguir em frente, realizar seu sonho, ter um controle financeiro. Elas vão aprendendo, né, essas pessoas, vão se reeducando, né, Isso. digamos assim. Isso. Talvez não tão cedo, né, mas em algum momento, de qualquer forma. Vamos voltar para as ruas para ouvir a opinião da população sobre o cadastro. Você costuma pagar suas contas em dia? Sim, sempre. Por quê? Porque quero meu nome limpo, quero poder comprar, quero poder abrir conta em banco sem restrição nenhuma. Eu não faço muitas compras e o que eu compro é o que eu posso pagar, só isso. De repente as pessoas não pagam por não ter condições também, né? Tem tudo isso. Não gosto de ter as dívidas acumulando dia depois de dia, mês após mês. Evita juros, multas e assim por diante. Tem que pagar. Não costuma atrasar, deixar uma por outro Não. mês? Eu entro no cheque especial. Agora mesmo vim do banco pagar, entrei no cheque especial. Você já chegou a pagar alguma conta atrasada ou deixar uma conta para outro mês? Sempre tem uma que atrasa no fim do mês. E o que você faz? A gente pega o dinheiro de uma, vai pagando outra, para o dinheiro da conta, né? Para não vencer. A dança das cadeiras que ele faz, né? Sem dúvida. E me fala uma coisa, Pablo, o que a senhorinha fez, aí é complicado, como é que esses dados bancários, de que ela vive entrando no especial, de repente ela está com todas as contas em dias, mas no banco ela vive inadimplente, né? De que forma que isso entra e influencia aí a situação dela no cadastro positivo? Isso, a linha de crédito, isso é uma coisa bastante importante, porque às vezes no cadastro positivo os consumidores se sentem inseguros achando que todas as suas informações vão ficar disponíveis, né? Então, falando especificamente de uma linha de crédito, se ela tem essa linha de crédito disponível no banco, o birô não recebe a informação de quanto essa pessoa tem disponível. Se a pessoa não utiliza, vem um valor zero todos os meses. A gente, como birô, a gente apenas avalia que o banco dá crédito para essa pessoa, porque essa pessoa tem um nível de confiança para poder ter uma linha de crédito. Então, essa senhora, o que acaba acontecendo? Se ela usa o seu cheque especial, mas ela paga o seu cheque especial, isso vai contar positivamente para ela. Porque vai dizer assim, bom, você tinha uma dívida no banco, você usou o seu cheque especial.
mas você pagou esse cheque especial em dia. Então não é que você foi aumentando cada vez mais. Se ela paga, perfeito, não tem problema. Se essa pessoa tem um cheque especial, de um mês para o outro ele vai aumentando cada vez mais, aí você consegue prever que esse consumidor vai ter um problema de pagamento, em algum momento ele não vai conseguir, ele já não está conseguindo, na verdade, né, zerar o seu cheque especial e esse problema tende a aumentar. Mas se a pessoa usa o cheque especial e acaba pagando o cheque especial, isso mostra que a pessoa pode ter utilizado apenas fazer um giro de caixa. Não tem dinheiro nesse momento, então usei meu cheque especial, daqui a alguns dias eu pago e aquele cheque especial está pago, não tem nenhum tipo de inadimplência. Então isso é positivo. O cadastro positivo, ele é consultado por qualquer loja, por qualquer empresa? Pode ser consultado por qualquer credor. E os credores também fazem um cadastro para ter acesso e para ter essas informações? Todos os credores que utilizam os produtos da Boa Vista, que têm como informação dados positivos, todos esses credores eles têm contratos com a Boa Vista, então existem regras específicas que eles precisam seguir para poder acessar essas informações, que tipo de uso vão fazer com essas informações. Além disso, toda vez que um credor entra e consulta uma informação positiva desse consumidor, isso fica gravado. Então a gente consegue rastrear tudo o que foi feito com aquela informação dentro da Boa Vista e pelos credores que utilizam os dados positivos para dar crédito para um consumidor. Então o ambiente, como eu falei, é bastante controlado. E assim, uma situação, exemplo de uma situação que pode não ser nada disso, mas um consumidor entra numa loja, vai comprar uma moto, e aí ali negociando ele fala, mas eu abaixo esse juro, vamos parcelar em mais vezes, é que eu sou... Ele pode dar dica para esse credor, olha, entra lá, consulta a minha vida no cadastro positivo, alguma coisa assim? Sim, ele pode. É importante que ele faça isso? É bastante importante, até porque muitos lojistas... o que acaba acontecendo, como hoje existem apenas 6 milhões de pessoas autorizadas no cadastro positivo, os lojistas não acessam esses produtos positivos, então eles continuam usando as informações negativas. O olhar que o consumidor tem sobre isso, ele está tão enraizado na população brasileira que a primeira menina que falou a respeito da informação negativa, ou da informação de dívida, ela falou assim, que ela paga as contas dela em dia porque ela não quer ter o nome negativado. E aí ela pode abrir uma conta corrente, pode ter um cartão de crédito, ou seja, ela não está preocupada em se enxergam ela de uma maneira positiva porque ela paga as contas. Para ela, o bom é simplesmente não ter dívida. E na verdade ela tem muito mais a oferecer e ela precisa saber que tem mais a oferecer. Então, quando isso acontece, faz com que o próprio consumidor tenha uma abordagem diferente no lojista, que o lojista se preocupe mais em enxergar positivamente esse consumidor e a gente vai cada vez mais com essa dinâmica amadurecendo o nosso mercado para informação positiva. Pablo, a gente tem alguns questionamentos sobre esse cadastro, né? Às vezes a pessoa entra no site e não consegue concluir, né? Quais os problemas mais comuns na hora dela, de repente, se cadastrar ali e como resolvê-los? A primeira coisa, o principal problema que as pessoas encontram é algumas informações que elas colocam não são condizentes com aquilo que estão registrados nas bases, por exemplo, do governo. Então, quando você vai registrar um documento teu para você se identificar, então você coloca o seu CPF, que para a gente é fundamental, o nome da pessoa, data de nascimento e nome da mãe. E às vezes o nome da mãe que está registrado no governo não é da mesma forma que está no documento dessa pessoa. Quando essa informação não bate, a gente não deixa fazer o cadastro, porque a gente efetivamente sabe que tem algum problema. Então, o que essa pessoa tem que fazer, inclusive no nosso site a gente dá essas dicas de que ela vá lá, veja o que está escrito efetivamente, como está escrito no documento. O nome da mãe é Maria Aparecida, às vezes está como Maria AP ou alguma coisa, ou Maria A, porque o nome é muito longo, então ela precisa colocar exatamente como essa informação chega no documento. Além disso, a gente faz algumas perguntas a respeito de informações dessa pessoa. Então, ela pode, além de ter que responder em qual estado foi emitido o documento dela, qual é o endereço que essa pessoa tem, ou eventualmente um e-mail. Então, são perguntas que a gente faz, onde a gente combina respostas certas com erradas, para a gente garantir que essa pessoa que está respondendo sabe a respeito dela mesma. Então, tem algumas informações, como, por exemplo, o título de eleitor, onde essa pessoa vota. Poucas pessoas, dificilmente uma pessoa tem o título de eleitor na mão, mas ela lembra onde ela vota. Então, se eu coloco 3 endereços ou 3 locais diferentes de votação, ela vai saber exatamente onde é o local de votação dela. A pessoa sabe isso. Então, são informações que a gente vai fazendo de controle.
Caso ela tenha São alguma... pegadinhas ali, né? Porque Exato. se não for a pessoa que está preenchendo, ela com certeza vai cair em uma dessas armadilhas. Exato. Aí. E se essa pessoa tem uma quantidade de tentativas que ela pode fazer, se ela exceder a quantidade de tentativas, essa pessoa não vai poder fazer o cadastro por ali. Nesse caso, o que ela vai precisar fazer? Ela vai até um balcão da Boa Vista e no balcão da Boa Vista ela vai fazer um preenchimento manual, mostrar seu documento, fazer a sua assinatura presencialmente junto a um profissional da Boa Vista e esse cadastro positivo vai funcionar da mesma forma. Mas a diferença é que, como não atingir um nível de confiança para fazer esse cadastro pela internet, aí essa pessoa precisa ir presencialmente fazer para garantir a segurança da informação. É porque corre o risco, né, da pessoa tentar se cadastrar e ali se perder em algumas vezes e ter isso bloqueado, né? Às vezes não tem os documentos em mãos e vai tentando, erra, esquece, confunde, né? E ela mesma, assim como às vezes a gente faz com cartão de banco, né? Exato. Bloqueia porque erra algumas vezes. Nesse momento é preciso informar também e-mail, número de telefone, número de celular. Sim, a gente pede essas informações cadastrais, até porque a Boa Vista ela tem alguns serviços que são para apoiar o consumidor, para que o consumidor ele possa possa ter o controle da sua vida financeira. Então, por exemplo, quando a pessoa informa e-mail, ela pode escolher de se monitorar ou não no seguinte sentido. Se o nome dela foi ou consultado ou o nome dela foi negativado, ela vai receber uma mensagem de SMS ou um e-mail informando que teve uma alteração no nome dela na Boa Vista. Aí a pessoa, como ela já tem um cadastro lá, ela vai entrar no site, vai fazer uma autoconsulta e vai ver efetivamente o que aconteceu. Então ela pode ter recebido uma carta de negativação, que, por exemplo, não chegou na casa dela, mas a informação está lá. Então o e-mail e o telefone permite para que a gente possa encontrar essa pessoa no caso de ajudá-la ou de orientá-la nesse tipo de problema. Outra coisa importante é que quando a gente usa os scores, que são as fórmulas matemáticas que indicam o percentual de chance dessa pessoa ficar inadimplente, que usam informações negativas e positivas e tudo mais, uma das coisas que contam nesses scores são as informações de cadastro. Então, quanto mais atualizado esse cadastro da pessoa está, melhor é o score dela. E por que isso? Porque a pessoa que ela tem uma má intenção ou ela não tem controle da sua vida financeira, ela prefere não ter seus dados atualizados. Porque se ela tiver um problema, vão encontrá-la facilmente. E ela não quer ser encontrada. Então, quanto mais a pessoa tem as suas informações atualizadas na Boa Vista, nos seus credores, seja uma loja, seja um banco, isso vai contar positivamente, o score dela vai melhorar, as informações positivas vão melhorar, ela vai ter mais chance de acesso a crédito. Maravilha. Vamos repetir então o site, Pablo? Claro, é consumidorpositivo.com.br. Maravilha. Pablo, nosso programa chegou ao fim. Muito obrigada pelas informações, pelo conteúdo que você trouxe aqui hoje para a gente. Muito obrigado a vocês por poder esclarecer isso para todo mundo. Obrigado. O programa Em Discussão de hoje com o tema Cadastro Positivo termina aqui. Obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.